Bom, pessoal, a gente chegou no terceiro bloco deste programa que eu vou falar bem rápido aqui. Estamos falando de gastronomia no centro, super vegetariano, restaurante do meu amigo Leonardo. Tenho aqui o Pedro César comigo, que estávamos tratando nos dois blocos anteriores sobre a pandemia, como ela destroçou a gastronomia santista, principalmente no centro. Uma área que já sofre por estar com muito pouco morador, com pouca ocupação, mas essa história já acabou. Agora o que acontece? Agora, a esperança, né? A gente tem que falar do resgate cultural do que está acontecendo no centro. E isso vem afetando você também, né, Léo? Com certeza. Bom, enfim. Hoje em dia, a gente acaba tendo duas unidades, né? Uma no bairro da Aparecida e uma no bairro do Centro. A do bairro da Aparecida, nós acabamos montando na época da pandemia por conta que a gente não sabia se o centro ia sobreviver. Atualmente, o restaurante do Centro, de segunda a sexta, tem um fluxo maior do que o da Aparecida, que também vai muito bem, mas o Centro hoje, não só eu posso dizer que voltou, principalmente para os comércios que conseguiram se manter lá, obviamente, mas a perspectiva para o futuro agora é muito boa. A gente vê a atual gestão da prefeitura focando no centro, iniciativas como trazendo as secretarias para o centro de Santos, ocupar os imóveis no centro, mudando a lei de zoneamento, permitindo retrofit em alguns lugares, moradia. Vai ter agora uma primeira, na Rua do Comércio, vai ter um primeiro retrofit de moradia somente para estudantes, porque tem um outro campus universitário também lá no centro, campus universitário. A gente escuta dizer também que muito provavelmente em algum momento o terminal de passageiros de navio irá para os armazéns que estão ali, por assim dizer, atrás da Bolsa do Café, do Museu do Café. O próprio Museu do Café é um aparelho turístico, o Parque Valongo. Então hoje a gente olha para o centro assim, poxa, realmente bateu no fundo do poço por N razões. E agora a tendência é aumentar e é o que tem acontecido. Eu sei também de projetos habitacionais, né, para trazer pessoas de novo para o centro, né? Então, essas pequenas ações, aí ainda com o molhinho que vai ser o VLT cruzando por ali, eu acho que vai fazer com que haja uma retomada de vida lá. Eu acho também que a administração atual, ela entendeu a questão do valor patrimonial, né? Você tem uma relação, você tem a história do Brasil contada por ali, pela Rua do Comércio. E é interessante, César, porque muitos festivais estão acontecendo no centro. Festival do Café, de adoção de bichos, tudo ali voltado para atrair as pessoas de volta para o que era antes no centro. É legal ver como isso está refletindo no comércio local. Porque assim, agora a gente está tentando ver um centro de Santos novo, um centro melhorado. E é interessante como os comércios da região se adaptaram a esse novo normal, que já voltou a ser até mais brilhante do que já era antes. E aí, Léo, como é que vocês fizeram isso? Vocês têm um sistema de cativação de clientes, não é? Conta pra gente como é que é. Eu vou dar mais uma pitaco ainda. Fato também que, na época da Independência, você já estava no endereço novo, não? Não, estava no outro. A gente se mudou da Frei Gaspar para a Rua 15 de Novembro durante a pandemia. Pois então, o espaço da 15 de novembro é totalmente diferente do que era o outro, né? Perfeito. E o tratamento que você deu ao espaço também era diferenciado. Isso tem a ver com o planejamento seu? Como é que... Fala sobre isso. Não, tem. Falando somente do nosso restaurante, a gente ficou 37 anos, acredito eu, na Rua Frei Gaspar. E era um casarão antigo, a gente adorava, um sobrado. O nosso restaurante ficava no segundo andar. Tinha a questão de subir com escadas, então infelizmente não tinha acessibilidade. Mas a gente gostava muito. Só que durante a pandemia também teve uma situação que nós fomos chamados pelo proprietário de um imóvel na Rua 15 de Novembro para a gente mudar de endereço. E a gente entendeu que naquele momento, mesmo ainda estando com a questão sanitária ainda sendo observada, mas que era um lugar melhor, e a gente fez. Depois acabou se tornando um bulevar. E é o que eu estava falando da prefeitura. Então a prefeitura hoje fica mexendo, chama os empresários para conversar. Então, lugares que ela transformou em bulevar, hoje em dia ela autoriza você colocar as mesas e cadeiras lá fora, bem como algumas calçadas em alguns horários do dia também ela autoriza. E para ser sincero, pouquíssimas cidades no Brasil têm um valor cultural, arquitetônico e histórico
histórico preservados que nem o Centro de Santos. Sim. Gente, lá nós temos a casa que morou Bartolomeu de Gusmão, nós temos a casa que morou José Bonifácio de Andrade Silva, nós temos o Panteão dos Andradas, sabe assim, é muita coisa, sabe? Pegando o gancho que você falou do restaurante, a gente tem sim um clube de benefício, onde as pessoas que comem lá com mais frequência conseguem transformar isso em pontos e aí trocar por refeições e outras coisas do nosso restaurante. Mas isso não é o grande chamariz. A grande questão é, o centro hoje em dia vem melhorando, eu acredito que tem espaço para muito mais comércios, mas as pessoas também precisam pensar direitinho o que querem fazer, porque mesmo agora, pós-pandemia, eu vi comércios que montaram e já fecharam, porque talvez não se planejaram corretamente, né? Esperava um tipo de resposta que não teve, não é isso? Você acha... Mas, o fato é que você abriu também na Aparecida, né? Então, de certa forma, você entendeu que o mercado aqui poderia ter mais atratividade e também deu um pulo para cá, né? O que a gente fez foi observar que as empresas que estavam saindo do Centro de Santos, e aí você assim, meu Deus, o que você fez na pandemia? O que você acha que você acertou? Eu pensei naquela lógica de assim, todo mundo fala que em grandes crises, grandes oportunidades acontecem. E eu já tinha monitorado que talvez 6 ou 7 de cada 10 empresas que saíram do centro, antes da pandemia, tinham ido para o bairro da Aparecida. Então eu ficava, olha, se um dia eu tiver que montar uma segunda unidade, tem que ser por lá. E aí a pandemia fez com que eu tivesse a possibilidade de alugar um imóvel por um valor muito aquém do que ele vale. E por um contrato mais longevo. Então, essa foi um estalo que nós tivemos. Mas o centro, assim, eu tenho um carinho enorme pelo centro. Eu acho que o centro tem uma possibilidade mil. Todo mês, hoje em dia, tem pelo menos um evento grande. Festival Geek, Festival do Café, Festa Portuguesa, Festa Italiana, e tem o Clube do Choro, tem tanta coisa legal acontecendo. Sim. Então, hoje o centro possibilita você abrir muitas coisas, em diferentes áreas. Bom, nós temos um pouquinho de tempo para acabar, vamos fazer a hora do merchan. Como é que a gente sabe do restaurante, fala das redes sociais, é contigo, você tem um minuto para falar. O restaurante chama-se Super Vegetariano, estamos há 40 anos aberto, tanto o Instagram quanto o Facebook é @supervegetariano, que são as mídias mais tradicionais. A gente também tem um site, www.supervegetariano.com.br, e caso alguém queira mandar alguma mensagem, também tem um e-mail de contato, que é contato@supervegetariano.com.br. Nas nossas mídias, a gente basicamente publica o cardápio. Você não abre domingo no centro? Não, a gente não abre sábado e domingo no centro ainda, mas vamos abrir aos sábados. A unidade da Aparecida a gente abre sábados e feriados. Direto? Direto. Bom, então a gente se encontra lá, se vocês forem até lá, a gente consegue se ver. Ver o grupo todo, né? Um comentário final aí. Não, agradecer o Léo por ter vindo até aqui e agradecer pelo serviço dele no Super Vegetariano. É um restaurante que eu vou lá quando eu saio do trabalho. E lá é muito interessante isso que ele falou, porque reúne a galera. E esse é o sentimento do Super Vegetariano. É um lugar onde você come e aí, acima de tudo, você compartilha experiências. É isso aí. Gente, semana que vem tem mais. Não vai ser gastronomia, vai ser um outro tema, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? E visitem nosso site www.programaurbanidades.com.br. Tchau.